Vamos para mais um conteúdo desse canal e dessa vez eu vim dividir com vocês 7 escolhas que eu fiz que me ajudaram a sair da escassez e que eu continuo fazendo até hoje. Todos esses 7 passos eu continuo respeitando fielmente cada um deles para mudar a minha vida financeira. Então, como essas 7 escolhas realmente me ajudaram a sair de um cenário de escassez, de viver com o dinheiro contado, de não ter dinheiro para comprar pão, de estar sempre endividado e por aí vai, né? E me conduziram para um lugar de investidora, de construção de múltiplas fontes de renda, né? Uma pessoa que tem liberdade de ir numa loja, comprar roupa que sente vontade, de comer no restaurante, pagar 300, 400, 500 reais numa refeição. Então hoje eu sinto muito orgulho da minha jornada, muito orgulho da minha trajetória, e se eu tivesse que mapear quais foram as 7 escolhas muito importantes que eu fiz e continuo fazendo, eu vou dividir essas 7 escolhas aqui com vocês, tá bom? Então, a primeira escolha daquela Dani lá de 2016, que estava vivendo de doação de comida e corte de luz e corte de água e por aí vai, foi a escolha de não cuidar mais da vida dos outros. Eu sei que isso parece meio óbvio, mas eu já falei várias vezes que eu tenho uma fofoqueira que habita em mim. E lá em 2016 eu fazia parte de grupos de essas coisas de internet, né, onde a gente fica falando da vida dos outros. Eu queria saber quem foi no pagode, quem não foi, que roupa que foi, quem traiu, quem não traiu. Então toda a minha atenção, toda a minha energia era para julgar as pessoas da família, julgar as pessoas que a gente conhecia. Então eu passava muito tempo do meu dia falando dos outros, o que os outros deveriam fazer, como que os outros deveriam agir. E a partir do momento que eu parei, né, que eu decidi, não quero mais saber da vida de ninguém, não quero nem saber o que as pessoas estão fazendo, como que elas estão se vestindo, onde elas estão trabalhando, quem ficou com quem, eu vou pegar toda essa energia que eu uso para cuidar da vida dos outros e eu vou começar a cuidar da minha vida. E para minha surpresa, gente, sério, hoje assim eu faço tanta coisa que eu fico pensando como que eu tinha tempo para ficar de trelelé no WhatsApp cuidando da vida dos outros. Então eu saí dos grupos de WhatsApp ali em 2018, mais ou menos. 2018 eu saí de grupos de WhatsApp, parei de ficar fuçando o Facebook das pessoas. Então eu literalmente comecei a juntar toda a energia para cuidar da minha vida. E até hoje eu não tenho nenhuma amiga que eu falo todos os dias, que vai me contar, ai, bafão, ai, a fulana, não tem ninguém que quando eu converso com a minha amiga Lara, a gente fala de negócios muito mais do que fala de pessoas. Então se a gente for falar de alguém, a gente vai falar da gente, dos nossos processos. Então eu não tenho ninguém assim que eu fico perdendo tempo. Eu realmente guardo toda a minha energia para cuidar da minha vida. A segunda decisão, a segunda escolha que eu fiz para mudar a minha vida financeira foi pensar mais em como o dinheiro vai entrar do que em como o dinheiro vai sair. Então eu passava muito tempo maquinando o que eu ia comprar quando o dinheiro entrasse. Então eu tinha aplicativos de loja no celular, eu ficava buscando, pensando em roupa o tempo inteiro, pensando realmente em gastar. Então o dinheiro, sabe aquela coisa de contar com ovo no cu da galinha? Então, o dinheiro nem entrava e eu já sabia exatamente o que eu ia fazer com ele. Eu passava muito tempo pensando em gastar, em comprar. Então hoje, eu já contei pra vocês que eu tenho um guarda-roupa mais minimalista, mas eu tinha mais de 10 pares de sapato, eu tinha jaqueta de tudo quanto é cor, sempre que tinha uma promoção, né? E eu tava ali na escassez. E mesmo assim, quando a Natura, o sabonete, o hidratante, o perfume, eu já não tinha mais nome limpo, mas se alguém me vendesse fiado, parceladinho em 3 vezes, eu comprava, porque eu tinha uma necessidade de estar sempre comprando. Ou seja, eu tinha uma necessidade de ver o dinheiro sempre saindo. Depois que eu parei com isso e eu escolhi parar para pensar em como o dinheiro vai entrar
eu tô toda hora pensando como eu posso criar uma nova fonte de renda, o que eu posso aprender para multiplicar o meu dinheiro, para fazer, para ganhar mais dinheiro. Então hoje eu consigo produzir dinheiro todos os dias, todo dia chega dinheiro para mim, mas isso não aconteceu como uma mágica, isso realmente foi uma escolha. Como eu posso fazer mais dinheiro? E tudo aquilo que a gente foca, cresce. Então eu coloco de fato energia nisso, aquela energia que eu usava para cuidar e perder tempo e tipo adolescente nos grupinhos, eu comecei a usar para pensar como posso fazer mais dinheiro hoje. Então essa escolha, realmente eu faço isso até hoje, tanto que eu tô criando um ateliê, como vocês sabem, que é mais uma fonte de renda. Agora a gente está investindo, mas daqui a pouco vai virar aí mais uma fonte de renda para nossa família. A terceira coisa que eu fiz e continuo fazendo para mudar a minha vida financeira é ler livros sobre dinheiro. Toda vez que eu leio algo a respeito de finanças ou assisto algum vídeo a respeito de dinheiro, investimento e por aí vai, tudo que a gente alimenta a nossa mente pode virar comportamento, né? Eu me sinto financeiramente mais próspera, é como se eu me sentisse realmente assim, como se eu aprendesse algo novo e aquele conhecimento mudasse o meu campo vibracional. Então até hoje eu tenho essa necessidade de assistir vídeos sobre finanças, sobre dinheiro ou ler algo sobre dinheiro. Esse livro aqui, inclusive, quem tá lá no Clube da Virada Financeira, cada semana eu boto um capítulo e na semana seguinte eu conto como que eu fiz o exercício proposto no livro. Então, porque é importante, eu considero muito importante o conhecimento de outras pessoas sobre dinheiro para a gente desenvolver uma mentalidade próspera, né? A mentalidade próspera, ela não é criada da noite para o dia e nem como uma mágica. Se a gente nunca escolher aprender sobre dinheiro, se interessar por isso, não tem como você construir uma mente próspera sem alimentar uma mente próspera. Então a mentalidade próspera, ela é uma construção. E a forma com que eu escolhi desenvolver a minha mente próspera foi através de fazer leituras com foco no dinheiro. Bom, a quarta escolha que eu fiz, acho que foi em 2017, mais ou menos, que eu comecei a aprender a respeito e que eu continuo fazendo até hoje, é usar arquétipos de forma consciente. Eu acho que 50% de tudo que eu conquistei, mudei em termos de comportamento e de constância e habilidade para fazer dinheiro todo dia veio da frequência, da energia e da consciência dos arquétipos. É a única ferramenta que eu nunca dei um tempo de usar. Então eu faço Ho'oponopono, mas às vezes eu fico um tempo sem fazer Ho'oponopono, às vezes, né, eu vou lá, faço constelação, faço Theta Healing, mas arquétipos, eu sempre tenho arquétipos, uma combinação de arquétipos ativada para desenvolver alguma habilidade. Então eu não gosto muito de ativar arquétipos pensando em sonhos. Eu sempre busco entender, autoconhecimento, né? O que me falta? Me falta constância. Que arquétipos eu posso trazer para desenvolver constância? Por exemplo, vendas. Eu não sabia vender e depois que eu desenvolvi a habilidade de vendas, eu comecei a fazer muito mais dinheiro. Então, quais arquétipos eu posso usar para desenvolver a habilidade de vendas, a habilidade de negociação? Então, à medida que eu ia trazendo os arquétipos certos, eu comecei a fazer muito mais dinheiro e sempre que eu mudo, tipo semana passada, eu fiz ajustes de novo da minha combinação de arquétipos porque eu mudei os meus sonhos, mudei a direção, né? Mudei meu posicionamento, tô muito mais empreendedora, então mudei os arquétipos nesse sentido para, né, me ajudar a desenvolver as habilidades que eu preciso para ir para essa próxima fase. Então eu sempre estou usando arquétipos. Inclusive na sexta-feira eu vou lançar o mapa dos arquétipos para riqueza e eu vou compartilhar lá tudo que vocês precisam saber sobre ativação de arquétipos, sobre combinação de arquétipos, sobre habilidades que a gente precisa desenvolver para fazer mais dinheiro e todos os arquétipos nesse aspecto, os melhores arquétipos que eu já usei nesses últimos 7 anos para que vocês possam fazer escolhas direto ao ponto, sem ter que perder tempo pulando de vídeo em vídeo e possam combinar na tela do celular de vocês os arquétipos certos, tá? E aí também vou compartilhar
frases de ativação para a tela funcionar mais rápido. Então, para quem gosta desse universo de arquétipos, para quem quer ativar os arquétipos certo, ir direto ao ponto, entender como é esse relacionamento com os arquétipos para ter resultados financeiros, eu vou deixar o link aqui na descrição da lista de espera e na sexta-feira teremos novos conteúdos de arquétipos por lá e vai ser um prazer dividir com vocês tudo que eu já experienciei até aqui com relação a arquétipos para essa questão de dinheiro, finanças, riqueza, que realmente dá uma acelerada no processo. Porque quando você traz a energia certa, isso impacta significativamente em como você se sente e também nos teus comportamentos. E isso, de fato, muda também a sua vida, certo? A quinta escolha que eu fiz e que mudou significativamente a minha vida financeira e continua mudando é a prática do autoconhecimento. Autoconhecimento é o conhecimento de si. E como eu passava muito tempo olhando para a vida dos outros, julgando os outros, observando o comportamento dos outros, o que acontecia na vida dos outros, não me sobrava muito tempo para olhar os meus comportamentos, né? Para olhar o que eu estava de fato fazendo para mudar a minha vida. E eu estava reclamando, mas eu não estava fazendo nada. Então, quando eu voltei o foco para dentro, eu comecei a perceber coisas que antes eu não percebia. Eu achava até então que eu era vítima. E a partir da prática do autoconhecimento, eu comecei a perceber que eu era uma pessoa que eu não tinha organização financeira, que eu nunca tinha colocado no papel quanto que eu tinha de dívida para pagar, e eu já tinha mais de 50 mil reais em dívida, mas eu achava que era pouquinho que eu devia. Aí quando eu botei no papel, eu me assustei. Comecei a observar os meus comportamentos com relação ao dinheiro. Então eu comecei a perceber que quando eu tinha dinheiro, eu gastava tudo que eu tinha. Eu voltava para casa todos os dias, final do dia, eu nunca tinha dinheiro, porque eu precisava gastar tudo naquele dia. E no outro dia eu ia para a vida assim, Deus proverá, Deus vai ajudar, Deus vai mandar, Deus vai resolver, Deus vai fazer. E aí eu orava, ia para a igreja, fazia campanha, o dinheiro não aparecia, só que Deus já tinha mandado, o dinheiro já tinha acontecido. Mas eu peguei o dinheiro, ia comprar pizza, ia comprar roupa, ia comprar alguma coisa e depois eu ia contando com a fé, né? Então eu não tinha administração financeira, só que eu precisei admitir que eu não tinha administração financeira. Eu tinha muitas inseguranças que eu preenchia com compra de roupas. Eu comprava roupa que eu não usava, roupa que eu não precisava. Eu tinha jaqueta de tudo quanto é cor, eu tinha um monte de pares de sapato. Só para dizer que na verdade eu sempre sentia um vazio. Eu olhava, chegava na frente do meu guarda-roupa e eu dizia, eu não sei que roupa que eu vou, eu não tenho roupa. Eu sempre tinha uma sensação de que eu não tinha roupa. Hoje eu tenho muito menos roupa e eu acho que eu tenho bastante roupa. Eu acho que o que eu tenho é suficiente para mim, é essencial para a vida que eu vivo hoje. Então o autoconhecimento me ajudou a conhecer a minha verdade e essa minha verdade me libertou. Então, olhar que eu não sabia usar cartão de crédito, que eu era viciada e dependente de empréstimo, vivia pedindo para minha avó fazer empréstimo no nome dela para mim, porque eu já não tinha nome, não tinha mais nada. Perceber que assim, eu já estava toda endividada, eu já estava com o nome sujo. E toda vez que alguém me oferecia calcinha para comprar parcelado, eu comprava. Perfume para comprar parcelado, eu comprava. Eu podia estar comprando? Eu precisava de perfume? Não, eu precisava pagar minhas contas, mas não. Aí eu esperava caducar. Aí eu ficava com o nome limpo de novo, daqui a pouco o meu nome ia lá, estava sujo de novo, porque eu nunca tinha esse hábito de cuidar das finanças, de limpar o meu nome. Mesmo com o nome sujo, eu ficava tentando ter cartão de crédito, que o meu nome fosse aprovado em algum lugar. Eu sei que não é bonito falar isso, mas era verdade, né? Eu ficava tentando fazer com que o meu nome fosse aprovado para eu conseguir um limite de crédito, sendo que o crédito que eu já tinha recebido, eu não tinha dado conta de manter. Então, se eu perdi o crédito que eu tinha no meu nome, é porque eu não sabia ter nome limpo. E aí eu ficava tentando ter crédito de toda forma, de todo custo, de todo jeito. Então, eu tinha comportamentos muito ruins com relação ao dinheiro. E se eu não parasse para me olhar com verdade, eu nunca ia me libertar daqueles comportamentos para construir uma vida financeira diferente. E até hoje eu fico buscando entender os meus comportamentos financeiros. Então, por exemplo, eu tenho um ponto fraco que é casa. Recentemente a gente estava morando de Airbnb, a gente desceu o padrão.
fomos morar de Airbnb e eu ficava sempre tentada a ir para morar numa casa melhor, num Airbnb melhor. Então eu tô sempre observando aonde estão os meus gatilhos, aonde estão os meus pontos fracos com relação ao dinheiro para que eu possa mudar, né? Essa impulsividade que eu tenho, essa coisa com restaurante. Então, ok, eu gosto muito de restaurante, eu gosto muito de... Então, vamos morar numa cidade que não tem tanto restaurante, que não tem tanto acesso, pra gente conseguir economizar. Eu fiquei 2 anos sem fazer comida, comprando iFood. Eu digo, cara, precisa? Não, vamos frear. Então, mesmo depois de sair da escassez, eu tenho esse hábito de buscar autoconhecimento e de observar os meus comportamentos para ver aonde eu tô perdendo a mão, aonde eu posso melhorar, aonde, sabe? Então, o autoconhecimento para mim foi fundamental e continua sendo no meu processo de mudança de vida. E eu tenho muito isso comigo, assim, quando a gente conhece a nossa verdade, de fato a gente pode ser livre. Enquanto a gente fica fingindo que é bom bastante, fingindo que a gente já fez tudo o que podia, mentindo pra gente mesmo, de que a gente já tá dando o nosso melhor, a gente nunca vai conseguir melhorar, né? O caminho é assumir aonde a gente de fato não é bom e fazer alguma coisa para mudar. Então, um viciado, um alcoólatra, nunca vai parar de beber enquanto ele nega que ele é viciado. Ah, não, quando eu quiser eu paro. Não, a pessoa nunca. Primeiro passo para a gente mudar é trazer a nossa verdade para perto e admitir quem a gente de fato é ou quem a gente de fato está naquele momento. Então, quando eu decidi me olhar com verdade, eu disse, cara, para de querer pagar de rica, querer de pagar de, tem toda hora roupa nova para ir pro pagode, que tu é uma endividada, tu é uma pessoa que não sabe administrar dinheiro, né? Tu é uma pessoa que compra mais do que você pode. Essa realidade, né? Ser a nossa mãe, aí o nosso pai, e dizer, sabe, você não sabe ter dinheiro, você não sabe nada sobre o dinheiro, vamos, sabe? Então, admitir, cara, né? Por muito tempo eu disse, eu não sei ter cartão de crédito, hoje tenho, mas por muito tempo não tinha, porque eu não sabia realmente ter, não tinha essa organização financeira, mas eu só pude fazer isso porque eu tive que admitir, garota, você não é essa rainha aí, todo mundo é ruim, todo mundo tem defeito e você é a perfeita do rolê. Não, você tem muita coisa que você pode melhorar. Mas enquanto você fica apontando o dedo para os outros, você não olha para você para ver o que você pode melhorar. Então, o autoconhecimento, para mim, assim, sabe, parar para me observar com verdade, porque olhar para a vida dos outros é uma fuga para não olhar para a gente mesmo, para negar essa realidade que às vezes não tá muito boa. Então até hoje eu faço isso, às vezes não gosto muito do que encontro, mas pelo menos encontro e tento mudar, e eu tô sempre nesse processo de me autoconhecer. E por último, não menos importante, o que me fez mudar a minha vida financeira e ter muito mais dinheiro é ter sonhos claros, sonhos bem definidos, lugares que eu quero chegar, coisas que eu quero conquistar. Por muito tempo, no meu processo de cocriação consciente, de cocriação da realidade, eu ficava cocriando números. Então, eu sempre pensava, quero ter tantos milhões na conta, quero ter tantos mil, Claro que eu tenho metas de faturamento, só que esses faturamentos, eles são um meio para um objetivo final. Então, quando eu entendi que a minha alma, porque a nossa alma, ela não se realiza com números. A nossa alma, ela se realiza com experiências e significado. E cada alma tem um significado diferente. Tanto que eu já contei pra vocês que por um tempo eu achei que eu não era uma pessoa ambiciosa, porque não me motivava ganhar dinheiro, por exemplo, para ter uma lancha, para ter um jatinho, para ter uma Ferrari. Isso não aquece meu coração, isso não tem significado nenhum para minha alma, né? Então, eu comecei a entender que eu precisava, inclusive nesse livro ele fala, né, sobre vida rica, como ficar rico, que a vida rica para cada pessoa é diferente. E aí eu comecei a pensar, né, e sentir qual é a vida que me realiza, aonde eu iria me sentir feliz, verdadeiramente feliz, e onde eu moraria, o que precisa ter nesse cenário. E foi aí que eu comecei a sonhar. Um dos meus sonhos era morar um tempo em São Paulo, já realizei esse sonho, na verdade eu nem era casada ainda, e também de morar em Balneário Camboriú, que eu já morava inclusive antes de casar também, depois casei e voltei para lá.
Então, ir caminhando para a praia, poder frequentar uma praia na terça, na quarta, ir num cinema no meio da semana, esse era o meu desejo da vida rica. Poder ir num restaurante e pagar 300, 400, 500 reais sem ter que me programar meses para poder ir nesse restaurante, ficar em hotel. Então, eu queria liberdade financeira. Isso era a minha motivação, mas eu tinha exatamente onde eu queria morar, o que eu queria viver. Então eu sempre tenho um lugar aonde eu quero chegar, e esse lugar é que faz todos os dias eu acordar e ler. Esse lugar que eu quero chegar e o que eu quero proporcionar para minhas filhas, o que eu quero deixar para as minhas filhas. Isso me motiva a acordar e fazer o que precisa ser feito, acordar e gravar. É isso que me motiva também a montar o ateliê, criar uma nova fonte de renda. Esse lugar aonde eu quero chegar. Então, ter um lugar claro que enche o teu coração e que quando você chegar nesse lugar, você vai se sentir orgulhosa, você vai se sentir feliz pela tua jornada. É isso que vai fazer você estudar sobre o arquétipo que você, ou os arquétipos que você deve ativar, que vai fazer você ler os livros que você vai ler, que vai fazer você enfrentar a vergonha e ir pro YouTube, porque eu não era criadora de conteúdo, eu era confeiteira, eu não gravava vídeo, eu gravava os meus bolos e os meus docinhos, eu não aparecia. Então, só que eu comecei a querer mudar minha vida, e por isso eu comecei a gravar vídeo mesmo sem falar para ninguém, mesmo enfrentando deboche, risada, porque eu queria viver liberdade financeira. Eu não queria viver para sempre contando moeda, viver para sempre tendo que escolher ou comprar pão ou comprar fruta, sabe? Então eu tinha esse desejo de coisas que eu queria viver, porque a nossa alma não quer um saldo. Claro que o saldo dá uma paz, né? Mas você tem coisas que vão te realizar. Para alguns vai ser, sei lá, casa. Para outros vai ser Ferrari, comprar uma bolsa da Chanel, enfim, comprar em marcas de luxo. Para outros talvez seja ter um helicóptero, para outros talvez seja viajar o mundo. O fato é que esse sonho e esse desejo precisa ser seu, porque senão você não consegue fazer. Porque esse é o motivo para ação. Quando a gente fala de motivação, né, a palavra motivação, uma coisa que eu falo para minhas alunas, tanto do método de mudança de vida quanto do Clube da Virada, é que motivação é nada mais do que um motivo para ação. E esse motivo tem que ser seu, porque, por exemplo, se eu paro e penso assim, tipo, eu quero ter uma barriga sarada, tá, por estética, eu não consigo me motivar a comer direito. O que me fez mudar a minha alimentação lá atrás, da pessoa que comia bolacha recheada todos os dias, que fumava pra caramba, que tinha uma vida lixo, assim, em termos de alimentação e um monte de açúcar no café e tal, não que hoje eu sou boa nisso, tá? Eu tenho as minhas quedas, mas eu não sou mais uma pessoa que come pão todos os dias com margarina, que bota açúcar no café, que toma refrigerante sempre, tem hábitos que de fato eu perdi, né? E isso trouxe uma melhora significativa na minha saúde. Mas a minha motivação, o meu motivo para ação, para começar a comer fruta porque apodrecia, foi a questão do amor próprio. Eu queria sentir que eu me amava, porque eu já estava vivendo a cura do abandono de pai, de mãe, por aí vai. E eu queria, tipo assim, cara, eu preciso sentir que eu me amo, eu preciso sentir que eu sou importante pra mim, porque senão eu vou sempre aceitar migalhas de relacionamento, eu vou sempre aceitar migalhas dos outros, porque eu não me dou o suficiente, porque eu não me dou o bastante. Então, a minha motivação foi amor próprio, foi autoestima, e por conta disso, porque isso era importante pra mim, eu consegui cortar muitas coisas que hoje eu já não tenho mais o hábito de consumir. A mesma coisa acontece na vida financeira. Cada um tem que ter o seu motivo para agir. Se você não tem um motivo para agir, você não vai conseguir fazer aquilo que não é tão legal, tão gostoso e tão confortável para você. Você vai procrastinar, você vai ficar na internet, você vai ficar de conversa fiada, você vai fugir da realidade porque você não vai fazer, entendeu? Então, ter um motivo para agir. Então, eu tenho minhas filhas que são uma motivação para mim. Eu quero dar o melhor para elas. Eu quero que elas vivam, que elas viajem. Eu quero poder proporcionar experiências ricas para elas cada vez mais.
Então elas também são uma motivação para mim. Tem coisas que eu quero viver e que não tem ninguém que vai realizar para mim. Não sou herdeira, infelizmente, gostaria muito de ser, nada contra quem é herdeira. Quem é herdeira, com certeza em outras vidas fez muito por merecer e por isso nasceu herdeira nessa vida, e tá tudo bem, desfruta e aproveita. Mas como eu não nasci nessa vida herdeira, que apesar de tudo gostaria muito, eu preciso realizar meus sonhos, porque eu não tenho uma mãe para realizar, meu pai, nem é obrigação deles realizar meu sonho depois de marmanja, né? Não tenho outra pessoa, nunca quis casar com um marido rico para realizar os meus sonhos, então é minha responsabilidade, e proporcionar o melhor para minhas filhas também é minha responsabilidade, porque foi eu que coloquei elas no mundo. Então isso para mim é motivação suficiente, me responsabilizar pelos meus sonhos e por proporcionar a melhor experiência para minhas filhas, ou quando elas precisarem de um médico ou de alguma coisa, eu poder prover isso para elas. Então é por isso que eu acordo e leio, por isso que eu acordo e gravo, por isso que eu acordo e faço as coisas que não são, às vezes as que eu mais gostaria de fazer, porque eu tenho um sonho muito claro, aliás, sonhos muito claros, né? Eu tenho vários motivos todos os dias para agir na direção do que eu quero realizar e do que eu quero viver. Então, ter sonhos que são seus, que são genuínos seus, não adianta querer, eu quero Ferrari para mostrar, porque lá no começo eu era assim. Antes do autoconhecimento, a minha motivação para mudar de vida era esfregar na cara do meu ex-marido que eu tinha conseguido sem ele. Então era totalmente baseado em ego, vingança. Nossa, eu nem queria onde eu estava buscando morar, nem era o que eu queria, mas eu queria mostrar que eu consegui, eu queria mostrar que eu dei certo. E, infelizmente, tem muita gente ainda vivendo de status, assim, comprando coisa, colocando dinheiro para mostrar para os outros que tem determinada coisa. Então, hoje, graças a Deus, eu não preciso mais ter um closet lotado, porque isso não faz sentido para mim. Agora, se faz para você, não tem nada de errado nisso, entende? O meu sonho não é melhor que o seu e vice-versa. Cada um tem o seu lugar aonde vai se sentir bem, vai se sentir feliz. Então, mas é importante que isso seja verdadeiro para você, assim, que isso seja genuíno para você. Então, eu sempre tenho um sonho. Quando eu realizo sonhos, né, já realizei vários sonhos que eu queria. Eu sempre traço outros maiores, porque esses sonhos, esses lugares, esses pontos de chegada, eles me motivam no presente a fazer o que precisa ser feito. Certo? Então é isso. Me contem se vocês gostam de vídeos assim, onde eu trago para vocês os meus movimentos, as minhas escolhas, um pouco do meu mindset, tá? Se fizer sentido aprender um pouco mais sobre arquétipos com foco em riqueza, dinheiro, prosperidade, vai ser um prazer dividir isso com vocês. O link tá na descrição. E a gente se vê em breve nos próximos vídeos.